Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um dos capítulos mais diretos e impactantes do Antigo Testamento, que é Isaías 59. Pensa nesse texto como se fosse um diagnóstico, sabe? Um raio-x completo de uma sociedade em crise, que primeiro aponta o problema na raiz e depois revela uma solução que ninguém esperava. E olha, o capítulo já começa com essa declaração, que é uma pancada. Ele deixa claro logo de cara: o problema aqui não é falta de poder ou de atenção de Deus, viu? A mão que salva continua forte e o ouvido que escuta continua atento. Isso já força a gente a procurar a causa do problema em outro lugar. E aí vem a grande questão, né? Se a força para salvar está lá, disponível, o que é que está bloqueando o caminho? O que está causando essa desconexão toda, essa crise? É isso que a gente vai descobrir. Para entender a resposta, primeiro a gente precisa ir direto na fonte dessa separação. O texto descreve isso como uma espécie de barreira invisível. E o texto mostra um contraste que chega a chocar. De um lado, você tem o poder ilimitado de Deus para salvar. E do outro, a barreira que impede essa salvação. A causa não é uma falha de Deus, mas algo que o próprio povo construiu com as suas ações. A responsabilidade, então, cai toda no colo deles. Tá, mas do que exatamente é feita essa barreira? O texto não deixa nenhuma dúvida. Ele nos dá uma verdadeira anatomia da injustiça, detalhando a decadência moral que causou essa separação toda. A análise aqui é implacável e bem específica. Não se fala de errinhos bobos, mas de uma corrupção que já está entranhada em tudo. As mãos com violência, os lábios com mentiras. É o retrato de uma sociedade onde a maldade virou sistema. E aí o texto usa uma metáfora visceral para descrever as ações do povo. Eles chocam ovos de víbora e tecem teias de aranha. O que isso quer dizer? Que o que eles fazem não é só inútil, é ativamente perigoso, mortal. Eles estão, literalmente, criando veneno e armadilhas para si mesmos. E o resultado final é esse. O esforço deles não produz nada de bom. Sabe as teias que eles tecem? Frágeis, não servem para nada. No fim das contas, tudo que eles fazem resulta em mais violência e destruição. Toda a criatividade deles só leva à ruína. E não é uma maldade passiva, sabe? O texto descreve uma busca ativa. Os pés correm para o mal, eles se apressam para cometer violência, pensamentos, palavras, ações, tá tudo alinhado numa espiral de destruição que só puxa para baixo. Bom, é óbvio que uma sociedade assim não pode prosperar, né? E quais são os resultados inevitáveis dessa decadência toda? O texto descreve as consequências como um caminhar constante na escuridão. O resultado é tipo um efeito dominó. A falta de justiça gera uma escuridão social, espiritual. Eles ficam esperando uma luz, mas só encontram trevas. A confusão é tanta que eles chegam a tropeçar em plena luz do dia como se fossem cegos, completamente desorientados. O lamento do povo é descrito com sons de animais. Eles bramam como ursos e gemem como pombas. Essa imagem passa uma dor primal, sabe? Uma desesperança muito profunda. Eles procuram por justiça, mas ela simplesmente sumiu da sociedade deles. E aqui a gente chega no fundo do poço. A verdade é tratada como uma pessoa que tropeçou e caiu no meio da rua, enquanto a justiça é barrada na porta da cidade. É a imagem do caos moral absoluto, onde os alicerces da sociedade desmoronaram por completo. Mas é justamente nesse momento, no pico da escuridão, que a narrativa dá uma virada. Quando a crise parece não ter mais solução, sem nenhuma esperança, um herói totalmente inesperado aparece no horizonte. O texto cria uma tensão dramática, fazendo uma varredura da cena. No meio dessa corrupção toda, será que existe algum líder, algum herói humano capaz de intervir e consertar a situação? A sociedade procura, desesperada, por alguém que possa fazer alguma coisa. E a resposta é um sonoro e dramático não. O texto diz que Deus olhou e ficou espantado por não haver ninguém para intervir. E por causa disso, na ausência total de uma solução humana, ele mesmo decide agir. Seu próprio braço, sua própria força traz a salvação. E essa ação não é de qualquer jeito. O texto descreve ele se preparando para a batalha, vestindo uma armadura simbólica. Cada peça representa um aspecto do caráter e da missão dele. A justiça como proteção, a salvação como capacete. Ele está se armando para uma guerra decisiva contra a própria injustiça. E o que essa intervenção divina toda gera?
A resposta não é só punição, mas sim a promessa de um redentor e de uma nova aliança, com foco total na restauração e na esperança para o futuro. E aqui está o clímax da promessa. A intervenção divina culmina na vinda de um redentor. Alguém virá para restaurar o relacionamento. Mas o texto adiciona uma condição fundamental. Essa redenção é para aqueles que se converterem da transgressão. E o que esse Redentor traz? Uma aliança nova, um pacto. Mas não é uma solução temporária. A promessa é que o Espírito de Deus e suas palavras vão permanecer com o povo e com os descendentes deles para sempre, garantindo uma conexão que não pode mais ser quebrada. E assim a gente termina com uma nova perspectiva. A promessa de um Redentor, de uma aliança eterna, é algo muito poderoso. Mas o capítulo deixa uma pergunta no ar, né? Para quem é essa promessa? E o próprio texto responde, é para aqueles que se desviarem da transgressão. Lembrando a gente que a porta para a restauração está sempre aberta, mas exige uma escolha.